Bondoso Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por chegarmos nesse primeiro dia da semana. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela graça de estar na tua casa, Senhor. Aleluias. Muito bom, Senhor, estarmos aqui respirando o teu Espírito Santo, Senhor. Venha nessa noite nos ensinar, Senhor, acerca da tua palavra. Não vamos falar além do que diz a palavra. Só vamos dizer o que a palavra nos diz, Senhor. Se ela fechar o sinal, nós pararemos. Mas se ela abrir, nós passaremos então. Mas que o Senhor venha nessa noite nos ensinar esse conjunto de doutrina que é o cristianismo, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que deu continuidade aos seus apóstolos. O Senhor venha nos ajudar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um grande shalom de Deus no coração de todos vocês, meus queridos. Estamos transmitindo ao vivo, né? Deus abençoe os irmãos da live, aonde se encontra agora, né? Além dos confins aí dos mares da vida. Eu quero pegar o tópico, vocês aproveitando o ensejo que vocês estão em pé. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 19 e 20. Quero falar nessa noite. Eu espero que eu não venha ofender ninguém, né? Que minha intenção não é essa. Não estou aqui para alfinetar ninguém. Estou aqui para ensinar a verdade. E a verdade está na palavra. Se ferir a consciência de alguma pessoa, eu peço a Deus que eu me perdoe, não é a minha intenção. Não estou aqui para falar de A ou B. Eu estou aqui para pregar o que está escrito na palavra. Pois eu creio no que está escrito. Não creio em baboseira, em diz que me disse. Não creio em falácia. Eu creio no que está escrito. Mas existe uma probabilidade, antes de nós lermos Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Existe uma probabilidade de você estar ensinando a palavra, e se ela bater de frente com a pessoa se sente ofendida. Ele não se sente doutrinado pelo Espírito Santo. Se sente ofendido. Não se sente corrigido. Se sente ofendido. E aí, leva por extremo, né? Isso aí sempre acontece, né? Eu estou aqui desde 1980, atrás de um púlpito, menos 3 anos. Então eu sei o que eu estou falando. Amém? Vocês encontraram, queridos? Quero, didaticamente, falar um pouco em cima de... A doutrina da Santíssima Trindade não se encontra na era apostólica. Quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Começando aqui, um grande shalom aos ouvintes, seguidores da mensagem, dessa live. Que Deus abençoe todos vocês, né? Tem nos assistido. Manda um alô, um abraço apertado para a irmã Maria Rosa, que sempre está ali firme com as netas. A irmã Neuza Maria Pires da Silva, minha sogra. Nesse momento já está também, com certeza. E as demais pessoas, Deus abençoe todos vocês. Pois bem, queridos, vamos à leitura. Vocês entenderam o que eu vou ensinar? Levanta a mão. Eu quero ensinar acerca da doutrina da Santíssima Trindade. Não se encontra na era apostólica. É o que eu vou ensinar. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre
o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Vira um pouquinho a Bíblia, voltando aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque a igreja está edificada sobre o fundamento apostólico e profético. Vocês entendem? Aleluia. Vocês acharam? Vamos à leitura da mesma. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é quem? O qual é Jesus Cristo. Repitamos o verso. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei-vos assentar. Os irmãos que nos visitam, Deus abençoe. Eu acredito que já foi apresentado. É uma honra tê-los aqui no santuário. O culto aqui é quarta às 19h30, sexta às 19h30 e domingo às 18h30. Segundo domingo do mês, às 18 horas, por causa da Santa Ceia do Senhor. Pois bem, meus queridos, para nós adentrarmos, eu quero colocar um fundamento, né? Para nós entendermos por que não cremos na suposta doutrina da Santíssima Trindade. A palavra de Deus diz, no capítulo 6 de Isaías, quando os serafins voavam o santuário, aonde a glória da Shekinah estava pegando fogo, e eles com reverência voavam, guardando os pés, com humildade guardando o rosto, com humildade com reverência guardando os pés, com humildade guardando o rosto, para não ver a face do Santíssimo Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então eles reverenciavam e com humildade entravam na presença de Deus. Os pés é reverência. Guarda os seus pés quando entrares na casa de Deus. Não é para pôr o pé na sacola, cortar e guardar, não é isso. É ter reverência. Não ficar levantando a esmo. Estão entendendo? Por qualquer tipo de qualquer coisa, fazendo barulho e assim por diante, sendo paroleiro aqui dentro. Né? Vamos falar logo direto. Cortar a conversa é melhor, senão não vai dar tempo. Esse microfone ele é uma benção, sabe? Mas eu tenho que sempre colocar ele bem perto aqui para sair uma voz, o retorno ficar bom para mim. Vocês estão entendendo? Então nós temos que procurar, ouça bem, o fundamento. Por que não cremos? Se praticamente a maior parte das igrejas tem seguido a doutrina da Igreja Católica Romana. Porque teve, vocês estão entendendo? Um tempo que ela não existia. E ela começou depois da era apostólica. Na virada do segundo século tertuliano, isto é, já 200 anos DC, estão entendendo? Diz amém. 200 anos DC, Tertuliano, ele começou a pensar e como seriam as três pessoas distintas. Subiu um pensamento em Tertuliano e ele começou então a imaginar. No latim, trinos, que é três pessoas, trinos, três
deuses em uma só dimensão, mas com substâncias diferentes. Mas ele não pôde dogmificar isto. Não era tempo para fazer um dogma. Então, ocorreu mais um século na frente. Não foi elaborado nada, só ficou ali entre alguns bispos daquele tempo. Vocês estão entendendo como eu estou indo à raiz do problema, irmão? Você quer saber da coisa, você tem que descer para a raiz. Você não pode colher nada no cacho e querer saber o fundamento da coisa se você não descer na raiz. Vocês estão entendendo? Por que que aquilo brotou no cacho do seio da igreja? Se antes nós vamos discorrer as escrituras, se der tempo, possivelmente não vai dar para concluir em forma didática todos os versículos que eu poderia citar. Talvez eu vou citar metade do que eu posso, para que vocês captem que na era apostólica não foi nomeado esta doutrina. Não foi. Não foi ensinado dentro do conjunto de doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar a raiz aqui. No ano 200, Tertuliano, então, começou a pensar como explicar essa doutrina dessas três pessoas. Aí ele colocou Jesus, então, em segundo plano. Disse, bom, então Jesus deve ser o Deus menor. Gerado pelo Pai, com substância de si próprio. E assim por diante. Mas não tinha onde colocar o Espírito Santo. Então passou mais 100 anos. Aí no tempo de Constantino, no concílio de Nicéia, todos conhecem. Verdade ou não? Se você não conhece, é bom você começar a entender isso. Você tem que saber o que você está crendo. No concílio de Nicéia, do ano 325, Constantino, ele então fez uma convocação ali, chamou o presbituário, chamou o bispo Alexandre, esse nome é velho, hein? Chamou o bispo Alexandre da cidade de Alexandria, e mais 318 bispos, fez então uma convenção, um concílio. Estão entendendo? Diz amém. Eu estou colocando o fundamento para depois provar para vocês que não está no meio do ensinamento apostólico. Não está no conjunto de doutrina ensinado nas Escrituras. Não tem. Então, esse foi a hora que eles colocaram então ali nessa convocação a doutrina das três pessoas distintas e do batismo nos títulos. Porque até então, no ano 300 por ali, nós sabemos que teve um batismo apostólico ainda registrado. E também temos outros conhecimentos daquele grande apóstolo que carregava uma cruz nas costas de 64 quilos. E aonde ele parava em algum patrimônio ali, algum vilarejo, ele fincava aquela imensa cruz nas costas, ele fincava aquela cruz ali. Ele colocava aquela cruz fincada no chão. E ele começava a pregar e apontar. Então ele tinha o nome de apóstolo do pé sangrento, porque ele andava descalço com aquele peso. Seus pés eram feridos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ele pregava e mostrava a cruz de Cristo. Aleluia. Disse, estou falando de um Deus que morreu nessa cruz. Paulo diz que a cruz de Cristo é escândalo para os judeus e também para os gregos. Vocês estão entendendo? Mas para nós é o poder de Deus. Aleluias. É o que está escrito em 1 Coríntios. Você pega depois do capítulo 1, versículo 13 em diante. Até o versículo 17, você vai encontrar. E é escândalo para os judeus e também para os gregos. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Para nós que somos salvos. Agora, ensinando essas coisas, eu não estou aqui para ofender ninguém. Nós estamos com duas audiências. Talvez do outro lado, nós não sabemos o que vai entrar ou vai assistir com os dias aí, posterior, que vai se passando.
Talvez muitos teólogos, talvez passem ali, dá uma olhada. Então não estou aqui para também ser, para dar um paradoxo com a fé de ninguém. Mas estou aqui para provar por A mais B e C o que a palavra de Deus está nos ensinando. E eu quero estudar com vocês o que está escrito aqui na Bíblia. Pois bem, no ano 360 do concílio, ali também ficou decidido que Jesus Cristo agora deu mais um patamar para ele. Ele já era o Filho eterno do Pai. Nesse concílio, conseguiram colocar o Senhor Jesus como Filho eterno, co-igual com o Pai. Estão entendendo? Levanta a mão. Co-igual, tendo também a natureza de sua substância própria, sem ter necessidade de ser constituído, gerado. Essa doutrina ficou ali entre o Espírito Santo achar um lugar para ele. Ele é o que intermediava as relações entre os dois. No ano 360. Mas no ano 381, já virando quase para o século IV, DC, no concílio de Latrão, o que aconteceu? Acharam então um meio de colocar Jesus Cristo no meio das três pessoas distintas, sendo a segunda pessoa na divindade. Estão entendendo? Diz amém. O Pai gerou o Filho, então trouxe ele agora para o seio do Pai. Então eles devem ter encontrado ali em São João o Filho que estava no seio do Pai, etc. Tal, e fundou a doutrina das três pessoas distintas e foi confirmado como dogma da Igreja Católica Romana o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque até no 3º século todas as pessoas eram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz as Escrituras. Não estou aqui pregando o batismo, mas se você quiser discorrer as Escrituras para ajudar a salientar a sua mente, Atos 2, 38, Atos 8, 12, 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, versículo 1 ao 5, Atos 22, 16, 1 Coríntios 1, 13, Romanos 6, versículo 3, Gálatas 3, 27, e Tiago 2,7. Tem algumas escrituras que falam do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eles seguiam a doutrina de Jesus, e quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, ele revelou o nome do Pai no Filho, porque Jesus disse, ali nos livros dos apóstolos, inclusive no livro de São Mateus, disse, no livro de São João, eu vim em nome do meu Pai. São João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai. Como é que o Pai chama? Quando ele desceu em Pentecoste, o Espírito Santo desceu. No capítulo 2, versículo 36, este Jesus que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Então ficou Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Santo. Aí ficou certinho, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Atos 2:36. Atos 2:38, o primeiro batismo nas águas. Perguntaram a Pedro e compungiram-se em seus corações e perguntaram e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não estava falando os dons, estava falando dom, singular. Quer dizer, o doador da vida. A deidade morando em você. Amém? Voltando aqui no concílio, então nós não conseguimos encontrar na era apostólica a palavra santíssima. Não tem, porque Deus é homem, é macho, é santo. Santo, santo é o Senhor. Então não encontra a palavra santíssima. Outra palavra que não tem, e aquilo que não é de Deus, não está na sua palavra. Vê.
pregando esse ensinamento, alguém pode falar, puxa vida, o irmão está apertando, está falando contra mim. Não estou falando contra você, irmão. Se você é da Trindade, me mostre essa palavra na Bíblia. Só isso. Não tem. Desde Gênesis, olha aqui. Isso foi criado pelos papas, nesses concílios. E quem começou com isso foi Tertuliano, no 2º século já. Mas, se a pessoa não separar entre o dogma, a fé e a religião, ele vai tomar aquilo pessoalmente. Vocês estão entendendo? É como uma pessoa que faz coisa errada, aí Deus vem corrigir, ele toma aquilo pessoalmente. Ele não toma aquilo como que Deus quer limpar aquela pessoa. Deus quer corrigir porque ama. Ele não toma assim. Ele toma, está me ofendendo. Está me ofendendo. Mas não é assim que funciona. Eu tenho o meu coração limpo. Eu estou aqui para que nós possamos encontrar do outro lado juntos. Não é para nós sentar no banco de igreja e ficar por aqui na grande tribulação. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando para um povo santo, zeloso e de boa obra. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas isso recai um preço nas costas da gente. Só Deus que para me livrar da depressão tem hora. Só Deus. Só Jesus Cristo. Eu estou falando com todas as letras, viu? Todas as letras. Só o Senhor Jesus Cristo. Porque o peso que carrega um servo de Deus que quer a coisa genuinamente certa. Agora, se eu estivesse pregando dinheiro para Jesus, era fácil, meu irmão. Simples. Deus quer só o coração, isso aí vai longe. Isso dá muito dinheiro. Mas eu estou pregando além da carne, meu irmão. Estou pregando para almas, aleluia, que estão sedentas da santidade. Aleluia. Amém? Então vamos aqui. Discorrendo então, aqui no concílio de Latrão, eles tiveram então nesse concílio já o dogma fundamentado, doutrinariamente escrito. Quem não cumprisse agora virou dogma, doutrina. Quem não seguisse era ditatorialmente condenado, como herege, confiscado os seus bens, preso e depois até mesmo morte. Por talvez fogueira santa, horneado por algum boi, ou jogado em algumas arenas. Bom, vocês conhecem a história, sabem o que eu estou falando aqui. Amém? Eu não queria ver isso. A cantora disse, eu queria ver. Eu não. Se eu estivesse lá, eu queria estar dentro da arena. Ué. Pois é, eu queria ser visto, mas não vendo. Quem via estava lá na plateia. Mas quem estava dentro da arena não eram os coadjuvantes. Eram aqueles que estavam exercendo o papel maior. Aleluia. Louvado seja Deus. Estava morrendo por Cristo. Amém? Aleluias. Então nós vamos entrar na era apostólica, já mostrando aqui que dentro desses concílios, desde da virada do 2º século até o 4º século, então ficou exatamente ali documentado e também dogma da Igreja Católica Romana, e ficou ali então dentro dos parâmetros deles que aquilo teria que ser fundamentado como a doutrina da igreja. E quem cresce diferente, pagaria o preço com a sua vida. Né? Então Jesus foi colocado como a segunda pessoa, colocando o próprio Jesus como mentiroso, porque Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz, eu sou o primeiro. Aí eles falaram, não, você é o segundo. Ele disse, não, eu sou o primeiro e também eu sou o último. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, ele diz, sou o primeiro e o derradeiro. Fora de mim não há Deus. Eu sou aquele que é presente, que era passado e o que há de vir, futuro. Estão entendendo? Diz amém. Apocalipse 22, 13, ele também
para fazer o fechamento, ele disse: eu sou o primeiro e o derradeiro, fora de mim não há Deus. Aleluias. Agora vamos pegar o primeiro livro que simboliza o leão. Porque tem 4 evangelhos aqui que defendem o santuário de Atos. Vocês estão entendendo? O primeiro animal que defende é o leão, que é o livro de Mateus. Aí nós temos o boi, que é o Marcos. Leste, oeste. Leão está defendendo o nascer do sol. O boi, o pôr do sol. Que foi o animal de sacrifício que ocorreu nas eras da igreja, por isso que os cristãos tinham fé de entrar nas arenas e morrer, porque estava sob a unção do boi. Quem está entendendo diz amém. Estava sob a unção do boi. Então esses 4 animais, agora tem o homem no sul e tem a águia no norte. Eu quero tomar só o leão, depois a águia, para discorrer um pouco a doutrina apostólica, para não ficar parado dentro desses ensinamentos somente ali dos 4 evangelhos. Mas vamos tomar aqui, no livro de São Mateus, no seu capítulo 1. Aleluias. São Mateus, capítulo 1, discorrendo as Escrituras hoje e provando por A mais B e C que os apóstolos não ensinaram tal doutrina. Não ensinaram tal doutrina. Está aqui São Mateus. O leão levanta para defender o Espírito Santo que está ali em Atos, que desceu no santuário e encheu ali o tabernáculo, que foi 120 deles. Correto? Ele levanta para defender aonde que ficava a arca do tesouro. Então ficava todas aquelas tribos em volta para defender a arca. E aqui está uma delas. É o leão. Eis que, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, não é? E chamarão o seu nome, o que mesmo? Emanuel, que traduzido é o quê? Esse Deus aqui está em letra menor ou é o Deus maior? Que tipo de Deus que é esse? Então está falando do Deus Todo-Poderoso. Se tivesse escrito em Deus, a palavra Deus minúsculo, eu até acho ridículo quando alguém manda uma mensagem para mim. Deus te abençoe. Com aquela letra minúscula. Eu acho assim impossível dizer uma coisa dessa. Eu nem recebo, eu até apago e mando embora. Porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, tá? Eu creio no Deus eterno. Aleluia, é o Deus com a letra maiúscula mesmo. Aleluia, porque aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, depois nós vamos voltar em Mateus, mas no 2 Coríntios, capítulo 4 aqui, vocês têm aqui, ó, versículo 4. 2 Coríntios 4, nós estamos estudando a Escritura, porque eu tenho que provar para a audiência, né? Os nossos irmãos seguidores, que a doutrina da Santíssima Trindade não está na era apostólica. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus, letra menor, ó. Que Deus que é esse? Que Deus que a Bíblia está dizendo aqui? Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Cristo é? A imagem de Deus. Então Deus é quem? Cristo. Colossenses 2:2. Deus Cristo. Estão entendendo? Diz amém. Porque Ele é a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Colossenses capítulo 1, versículo 15, Colossenses 1, versos 15, ele veio revelar a imagem do Deus invisível.
Então, Cristo é a imagem do Deus invisível. Porque Deus é Espírito, João 4:24. E não pessoa. Deus é Espírito. 2 Coríntios 3:17. O Senhor é Espírito. E aonde há liberdade, dá liberdade para Ele. Aí há o Espírito do Senhor. Aleluia! Agora nós temos que saber que o apóstolo São Mateus não pode contradizer os profetas. Olha aí, olha o perigo. Então ele tem que falar justamente o que os profetas falaram. O que Moisés falou? Êxodo 4 diz, ouve Israel, Êxodo 6:4, perdão, tá? Êxodo 6, versículo 4. Ouve Israel, Deuteronômio 6:4, perdão. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, Deuteronômio 6:4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o que o apóstolo São Mateus tem que fazer? Ele tem que trazer raiz também. Ele tem que mostrar de onde veio Emanuel. Se é um ensinamento só do Novo Testamento apostólico, ou é um ensinamento profético. Porque a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia! Glória a Deus! Então ele nos chama para Isaías. São Mateus nos chama para nós irmos para Isaías 7:14. Isaías 9:6. Isaías 7:14. O profeta Isaías diz: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome, o que mesmo? Como é que vai ser o nome do filho? Emanuel, que traduzido é o que mesmo? Deus conosco. Agora, ele teria que estar ensinando o fundamento dos profetas. Capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz o profeta Isaías. Capítulo 9, versículo 6. Estão seguindo? Diz amém. Está sendo construtivo? Levanta a mão. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, olha bem o nome do menino, Deus, letra maiúscula, Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Antes de Jesus Cristo nascer, ouça bem, irmãos, ouça bem como a doutrina da Trindade é fraca, irmão. Me perdoa, irmãos, vocês que assistirem isso. Eu só quero dizer uma coisa. Eu estou pedindo perdão por ser, quando você é cordial, no trânsito, você dá oportunidade para a pessoa passar. Às vezes, estando difícil, você ainda dá uma freada, duas, para o cara de trás não bater no C, para dar a chance para o coitado que está lá com uma filha enorme querendo virar. Como chama a pessoa que faz isso? Cortês? Como é que é? Deve ser cortês. Eu estou pedindo perdão porque eu sou cortês, mas eu não estou ensinando nada errado para pedir perdão. Eu estou sendo cortês. O que eu estou ensinando é Bíblia. Eu quero dizer uma coisa. Não tem uma pessoa na Bíblia para provar a doutrina da Trindade. Porque não existe três pessoas distintas na Bíblia. Existe um único Deus verdadeiro e a vida eterna, seu nome é Jesus Cristo. Primeiro São João, capítulo 5, versículo 20. Pode pôr aí. Pode anotar se vocês quiserem. 1 São João, capítulo 1, versículo 20. Eu vou recitar para não ficar lendo tudo, para não ficar pesado aqui. No que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
naquilo que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estão entendendo? Diz amém. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o verdadeiro Deus, quando os apóstolos ensinaram a doutrina do único Deus, eles tiveram que voltar para o Velho Testamento. Por isso que o livro de Hebreus foi constituído de todo o Velho Testamento. E quem conhecia a Bíblia daquele tanto? A não ser Paulo. Quem conhecia? Paulo era o melhor aluno de Gamaliel. Quem conhecia toda a raiz dos apóstolos, porque ele disse em Romanos, no capítulo 9, no versículo 5. Está aqui, depois nós volta aqui. Romanos 9. Versículo 5. Aleluia. Se é construtivo, vocês diz assim seja. Romanos 9, 5. Ele contando a história que ele... Vamos pegar o capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Expressando o quê? Os seus sentimentos, correto? Porque mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, anátema, maldito. Eu poderia ser. Por quê? Por que ele poderia? Por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, porque ele é israelita, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei oculta, as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Olha o que é Cristo: Deus, letra maiúscula, bendito eternamente, amém. Aleluia. Então eu poderia ser um anátema, igual meus parentes não aceitar Cristo, porque nós já somos da aliança, nós já somos da filiação, nós já somos herdeiros. Eu poderia ficar igual eles, mas eu não posso, porque Cristo é Deus eterno. Aleluia! Antes dele ser filho, o que ele está ensinando aqui? Ele está ensinando o que Isaías ensinou, capítulo 9, versículo 6. Antes dele nascer, antes dele ser filho, ele já era pai da eternidade. É isso que ele está dizendo aqui. Então todo fundamento apostólico tem que estar na base fundamental, que é a doutrina dos profetas. Você não pode construir uma casa sem alicerce. Estão entendendo? Diz amém. Então todo fundamento tem que ser profético e apostólico. Se eu pegar um fundamento como a Trindade pegou, construiu na areia. Jesus falou que eles iam construir na areia. Disse: olha, tem dois tipos lá no capítulo 7 de São Mateus, de construção. Uma delas, a pessoa constrói na rocha. Aí vem vento, vem tudo. 2000 anos de vento, mas a igreja do Deus vivo está viva aqui. Está segura, as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aleluia. Ele arranca do inferno almas aprisionadas. Cura, levanta, até morto, porque ele é Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Amém? Então nós temos aqui a base daquelas pessoas que construíram na areia do templo. Construíram uma casa. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui. Constantino falou: olha, vocês vêm aqui, vamos fazer em Constantinopla, para nós inaugurar a nossa segunda capital, Constantinopla. Vamos fazer então um concílio, já para fazer um movimento na cidade. Com certeza as redes de hotéis já vai ser lotada e assim por diante. Vamos fazer um movimento aqui na cidade. Perfeito? Já Ários e Alexandre e mais 308 bispos e todos se reuniram e vamos agora colocar nos papéis o que nós achamos ser a verdade. E colocou o fundamento da doutrina da Trindade, mas construiu na areia. E a casa construída na areia, Jesus falou que quando vir avalanche, ela não vai aguentar. E sabe onde vai vir?
Sabe quando vai vir a avalanche? Está talvez um fio de cabelo longe de nós. Eu não posso arrancar, que eu já tenho pouco, sabe? Mas está um fio de cabelo. Vai ser na grande tribulação agora. Vai roer tudo, meu amado. Somente a noiva tem fundamento. Sua base é a fé dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A noiva está fundamentada na base alicercial que é Cristo. Por isso ela é batizada no nome dele. Aleluia. Então nós vemos aqui o primeiro animal, que é o leão, para defender a arca da aliança, que está onde desceu a promessa em Atos capítulo 2. Então o animal leão levanta, diz: olha, a segunda pessoa não é aqui não, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Aleluia, já levanta e uau! Vou lá para Isaías para te mostrar. Uau! Isaías capítulo 9, 6. Esse menino é Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Agora a águia, em João aqui, João representa a águia, né? Bom, todos conhecem, né? Isso é A e O, né? A e O, né? Representa a águia. Que representa também, traz a representação de um profeta na terra. É compatível as Escrituras e o livro de João, para a era que estamos em, contemporânea, nossa era, é compatível com Apocalipse 4:7. 4:7. Porque lá tem os 4 animais. Vocês querem ir lá? Vamos lá primeiro. Apocalipse 4:7. Nós estamos passeando nas Escrituras, amém? Está sendo construtivo? Diz assim seja. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, versículo 7. E o primeiro animal semelhante ao leão, Mateus. Segundo animal semelhante ao bezerro, Marcos. E tinha o terceiro animal, rosto de homem, Lucas, médico homem, sábio, conhecedor de letras, e todo quanto é tipo de conhecimento. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. Essa águia nos alcançou. Ela veio voando para cá, para tirar toda a amnésia espiritual. Ela veio voando assim, ó. Uma águia voando. Aleluia. Se você é águia, você entende. Você pode ser o que for, está em qualquer monturo religioso, irmão. Se você for uma águia, você vai entender essa mensagem. Só que eu vou deixar bem claro nessa noite. Se você achar que eu estou alfinetando, é problema teu. Mas se você não é águia, você está incorporado no corpo errado. Você tem que definir quem você é. Aí você tem que procurar o meio de crer, das pessoas crerem igual a você, né? Mas se você é uma águia, você vai falar: meu Deus. Esse quarto animal, ele veio voando, ajuntando as águias no mundo inteiro. Tum, tum. Oh, glória a Deus. Elias entrou na sua casa. Se ele entrou, ele multiplica o azeite e a farinha na sua casa. Ele entrou, essa viuvinha aqui não tinha azeite nem farinha, mas Elias chegou aqui. Oh, glória a Deus. A coisa mais gostosa, eu fui do sistema denominacional 4 anos. Quando eu comecei com 17 anos, eu fiquei 17, 18, 19 e 20, pregando desde a cruzada nos anos 80, aquela expulsação de demônio e tudo aquilo que vocês já ouviram falar. Viajando 4, 5 estados. Mas um dia eu encontrei alguém que mostrou para mim: você não sabia que tem uma águia nessa era? Eu, águia? Sério? Sério? E ela é norte-americana. Aí confundiu tudo. Eu falei: é verdade? Norte-americana. Então. Aí eu: sério? E quem é? Disse: olha, toma esse livro aqui. Aí me deram um livro. Estava escrito: De Volta à Palavra Original.
Se eu não me engano, eu carrego esse livro até hoje. Ele está todo espedaçado, Ademar. Tomara que ele esteja aqui, Ademar. Ademar fica... Dá uma olhada, Ademar, nisso. Dá uma olhada nisso. Olha. Aleluia. Eu carrego esse livro aqui. Eu ganhei de uma moça que, por fim, ela queria casar comigo depois. Olha aqui, ó. Esse livro caiu na minha mão. De volta à palavra original. No ano de 1983, virando para 84. Caiu esse livro na minha mão. Eu fiquei com esse livro umas 2 horas. O bispo da igreja chegou e pegou eu lendo. Eu estava em Três Lagoas pregando num salão maior que este. Não tinha uma noite para não dar ali 600, 700 pessoas. Tomava conta. Aí ele, deixa eu ver isso aí. Aí ele deu uns 40 minutos de entrega, correndo, entrega. Assustado, eu falei, por quê? Disse, ó, é do diabo. Do diabo? Por que diabo? Ele disse, você não está vendo que isso aqui é uma doutrina danada, vai pregar isso, vai esvaziar o salão? Você é doido, é? Falei, não, mas isso aí é Deus, está falando da Bíblia. Tudo é Bíblia? Tudo que esse homem fala é só Bíblia. Aí já começou uma desavencinha ali. Aí eu catei o livro e entreguei, na verdade entreguei. Falei, ó, menina, aqui está o livro. Ela pegou triste, né? Aí, tá bom. Passou 2 dias, eu pedi de volta o livro. Falei, você me dá aquele livro ali, sabe por quê? Por quê? Porque eu entreguei a minha credencial de missionário. Não quero mais saber de nada. Agora eu vi que eu não sou nem batizado ainda. Eu achei que eu estava dentro do céu já. Eu já achei que eu estava dentro do céu. Quando eu li o livro, eu vi que nem batizado eu era. Falei, meu Deus, misericórdia. Tudo que o homem falava lá no livro, eu vinha na Bíblia aqui. Porque eu sempre fui didático, irmão, fui fundamental. O que tem, qualquer ensinamento tem que ser escritura. Aleluia. Se não for Bíblia, eu não creio. Agora você pode dizer, por que o senhor não crê no sábado? Agora tem que ter dispensação, né? Você tem que entender isso. Por que o senhor come carne de porco? Porque tem que ter dispensação. Você tem que saber que tipo, aonde é que a Escritura está aplicando. Se é uma doutrina de salvação ou se é apenas um ensinamento rudimentário para dispensação da lei. Só rudimentos da lei. Então, porque senão o adventista vai mostrar para mim, ó, está escrito aqui para o senhor guardar o sábado e seu povo não guarda. Ah, mas eu vou falar, mas quem é o sábado? Porque Jesus Cristo diz, eu sou o Senhor do sábado. Aleluia. O sábado, a palavra sábado, nós sabemos que é hebraico, no grego é descanso. Então, o descanso é o Espírito Santo. Porque se nós descansamos no sábado, sem o Espírito Santo, estamos cansados no domingo. Mas quando você entra no sábado de Deus, que é o Espírito Santo, aí você descansa de toda a obra do pecado. Você descansa de todo o mal. Você descansa do vício do cigarro, do vício da bebida, da prostituição, do adultério, porque você encontrou o sábado de Deus, o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Estão entendendo? Aí, a minha mãe na fé me deu o livro e eu peguei de volta, depois eu dei para ela, peguei de volta, mas naqueles 2 dias, que era sábado e domingo, nós tivemos concentrações, eu pus aqui, Demar, concentrações fortes ali, final de semana, fizemos um movimento muito grande, pessoas doentes, e dezenas foram curadas, até mesmo 2 pessoas que não andavam por causa que o joelho deslocava e a perna caía, o joelho deslocava, a perna caía, foi curada ali naquela noite, e foi um movimento, mas continuou eu e ele, e eu falando, ó, eu fiquei irado quando disse que ele era do diabo. Eu não gostei, não. Eu falei, não, irmão, é de Deus. Ele disse, ó, se você continuar assim, sabe de uma coisa? Nós prega libertação, cura divina. Eu falei, mas e salvação? Não está baseado na cura divina. Tem muita pessoa que morre doente e vai para o céu. E muita pessoa é curada e ainda vai para o inferno. Então a salvação não está baseada em cura divina. Para uns Jesus dizia, tua fé te curou, e para outros ele dizia, tua fé te salvou. Que negócio que é esse?
Mas então fica assim. Se você continuar assim, você vai querer. Desse jeito, então eu sou obrigado a... Você não precisa nem pedir, toma. Tirei da carteira, falei, toma. Toma tua credencial. Aí quando ele viu que a coisa era séria, ele ficou vermelho, né? Disse, não estou falando isso. Eu falei, não, o senhor está falando isso mesmo. É isso que o senhor está falando. E para mim ensinar mentira para o povo, eu prefiro catar algodão. Falei desse jeito. E virei as costas e fui para a roça catar algodão. Aleluias. Vocês estão entendendo? Mas agora eu quero achar para vocês, aqui, o que os apóstolos ensinaram. Nós temos aqui uma escritura forte agora. Essa é forte. E é conhecida por todos, porque está na Bíblia, né? 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus Todo-Poderoso, Deus, o Todo-Poderoso, com a letra maiúscula, Deus Todo-Poderoso, se manifestou em carne na terra. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Ele se manifestou em carne, o Deus Todo-Poderoso do céu. Agora, Deus não podia sangrar. Por isso que Jesus é filho. Mas a doutrina de Latrão não fecha com as Escrituras. Porque a doutrina de Latrão, do século IV, fala que Jesus é o Filho eterno. E não tem Filho eterno. Se é filho, porque teve um tempo de nascimento. Um tempo para ser gerado. Então não é Filho eterno. Jesus, nós não somos unicistas, que crê só num Deus e não tem pai. Jesus tem pai. E o pai dele é Deus. E quem é Deus? É o Espírito Santo. O pai de Jesus é o Espírito Santo. Porque quem engravidou Maria é o Espírito Santo. A não ser se... Mas Jesus tem dois pais. O que engravidou Maria e o outro pai de fora. Como falaram que ele tinha, era filho de Romano. Porque a doutrina que corria era que Maria tinha traído José. Mas Jesus tinha pai. O anjo Gabriel fez sombra e o Espírito Santo injetou os genes da vida, injetou o óvulo, porque não teve sensação sexual. Jesus era tudo divino, glória a Deus, aleluia. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, eu vou citar Colossenses 2,9, porque se tivesse conhecido, nunca crucificaria o Senhor da glória. Aleluias. Atos capítulo 20, versículo 28. Vós bispos, apacentai a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com o seu sangue. Com o seu próprio sangue. Agora Deus não sangra. Você já viu Deus sangrar? Quem era Jesus então? Deus precisava sangrar. A humanidade não tinha saída. Satanás tinha encurralado a família de Adão, do qual somos nós. Adão tinha perdido a escritura da terra. Por quê? Porque Satanás sabia que o diabo não queria ouro e prata, que tomou de Adão. Tomou todo o poder da terra. Adão tinha o poder sobre o ar. Se ele quisesse um clima quente durante a noite, quando ele estivesse dormindo, ele só falava, ó, vento, dá uma aquecida para nós aqui. O vento já mudava aquele ar condicionado. Eles não precisavam de cobertor, tinha tudo ali. Amém? Se o sol começava a estralar mamona, quem já trabalhou na roça sabe o que eu estou falando? Amém? O sol começa a estralar mamona, ele, Senhor, o negócio é o seguinte, manda um arzinho fresco, aí o ar condicionado, temperatura 20, 18 graus, ele tranquilo. Vem, querida, vamos dar uma volta no paraíso. Maçã, vem aqui. Naquele tempo podia comer maçã ainda. A maçã, eles mordia, dava para outra. Pera, vem aqui, pera. Hoje eu quero comer uma pera. Ai, mas vem o velho, o diabo estraga tudo. Ei, diabão feio, hein? O diabo deve gostar do degomar pra caramba. Perdoa a expressão, irmão, tá?
Eu não usei o eufemismo. Perdoa. O diabo deve gostar de mim muito, né, irmã Cidinha? Porque eu falo tão bem dele. Já veio o velho diabo para estragar tudo. Você sabia que um dia ou outro Adão teria que chamar a família, né? Você sabia disso, né? Porque você sabe que os filhos estão no lombo do pai. Os filhos estão nos lombos dos seus pais. Não está no lombo da mãe. A mãe não tem isso. A mãe não tem os genes. Quem carrega os genes é o macho. No passado, quando nós era novo, essa mulher não dá filho o homem para esse homem, mas ela não tinha nada a ver, coitadinha da mulher. E a coitada era crucificada, e a gente era criança, não sabia de nada. Olha aí, 3, 4 moças, nem um filho homem para ajudar o pai a trabalhar na roça. Então a coitada da mulher é crucificada, mas que culpa a coitada tem se ela só recebe semente? Estão entendendo? Levanta a mão. Ela que recebe o embrião, não é dela, é do macho, e é da gonada direita ainda por cima. Se tiver problema naquela gonada, você só tem fêmea mesmo, o que vai fazer? Então, vocês estão entendendo a coisa como é que anda? E a mulher era crucificada, é igual a igreja, né? A igreja, para gerar filho de Deus, tem que ter uma intimidade com o macho. Aleluia, com o Espírito Santo. Aí ele gera filhos e filhas de Deus. Oh, glória! Aleluia. Está sendo construtivo, irmão? Nós estamos quase na metade aqui. Aleluia. Vamos tentar, cortando as pontas, para que os irmãos que nos seguem, né, venham nos ajudar aqui. Vamos para uma escritura aqui que é muito conhecida. E as pessoas dizem, olha, mas eu ainda continuo pensando, e o pai? Eu preguei para algum borracheiro, ele até hoje tem a borracharia dele ali. O Edson, gente boa aqui, pessoa maravilhosa. Mas eu preguei para ele um tempo, eu falei, ô Edson, toda vez que eu ia arrumar o pneu do carro, parece que era de Deus mesmo, sabe? Naquele tempo eu usava os pneus bem careca, então furava quase direto. Né? O mato tá no pneu também, né? Se o pneu tiver careca, você passa sempre de uma pituca de cigarro, vai queimar o... Ainda tinha cama de ar na época. E eu ia. O Edson, fala um pouquinho de Jesus, fala. Ele chegava em mim, fala de Jesus, fala. E eu falo, você não entende nada. Não, fala. Aí eu, negócio assim, assado e tal. Quando eu falava 20 minutos, ele enrolando lá, para eu ir falando mais. E ele fazendo bem devagar o serviço. Aí eu acabava de falar e mostrar que Jesus Cristo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostrava nas Escrituras. Aí ele parava e disse, vem aqui. Eu entendi tudo, mas e o pai? Onde que ele está? Mostra-me o pai. Aí eu fui lá em São João 14. Falei, ô Edson, você é irmão de Felipe. Vocês dois querem ver o pai por toda a lei. Aí eu fui lá em São João 14. São João 14, Jesus estava dando ensinamento aqui. Versículo 7, ele diz, se vós me conhecesse a mim, São João 14, 7, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora conheceis e tendes visto. Desde agora. Quem conhece a mim está conhecendo o meu Pai. Aí ele disse no versículo 8, Felipe disse-lhe Felipe, Senhor, o Edson, né, vamos só trocar o nome, o Edson dizia para mim, Senhor, mostra-nos o Pai, o pastor, mostra-nos o Pai, que já nos basta. Aí eu falava, Felipe, o versículo 9 diz assim, disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, Felipe? Vê quem? Vê o meu Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? São João 10, 30, agora vai lá para São João 10, 30. Eu e o meu Pai somos um. Não somos três, Felipe. Nós somos um. Alguém mais sabido pode dizer, mas eu e minha mulher também somos um. E é mesmo. Só que essa unidade é composta. Não é singular. Não é a unidade que está dizendo aqui. Aqui ele está dizendo, quem vê a mim,
vê o meu Pai. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Vem aqui, querida. Nós somos um, mas quem vê a mim, vem aqui, vira para o nosso povo aí. Olha a diferença. Nós somos um, mas quem vê a mim não vê ela. E quem vê ela não vê eu. Essa unidade não é o que Jesus está falando ali, não. Ele e o Pai Samuel, ele é o quê? A imagem do Deus invisível. Aleluia. Então Deus não se vê em canto nenhum. Você só vai ver em Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro e a vida eterna. Mas eles querem negar isso? Que neguem. São Judas, versículo 4. Vamos lá. São Judas, versículo 4. O pastor prepara o hino. São Judas, versículo 4. Querem negar? Ah, eu não creio, eu quero negar, então nega. Porque se introduziram, Judas só tem um capítulozinho, né? Então é o versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais, estão seguindo, diz amém. Os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que converte em dissolução a graça de Deus, e nega a Deus único, olha bem, e negam a Deus, vírgula, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aí a pessoa muito inteligente diz, mas tem um E. E tem mesmo. Tem um E mesmo. Mas o Deus único, então não é 2 ou 3. Porque quando a Bíblia se retrata de 2 deuses, Jesus disse em São Mateus 6:24, só há 2 senhores. Então não tem 3. Só tem o Senhor da luz e o Senhor das trevas. Mas quem inventou a doutrina de 3 deuses? Eu dei no começo da mensagem. Começou com Tertuliano. E aí foi andando, e foi entrando, o Ario, depois vem o Alexandre, de Alexandria, depois vem Latrão, e assim vai indo, todos aqueles simpósios, aqueles concílios, vocês estão entendendo? Teve o fundamento, mas não é apostólico, porque o fundamento apostólico, Tiago 2,19, para nós encerrar. Já estamos perto aqui mesmo? Não, primeiro vamos ler aqui, 1 João 5,20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, viu? Estamos ou não estamos? Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O que é esse Filho? Este é o verdadeiro Deus, letra maiúscula, e a vida eterna. Agora, eu citei aonde mesmo? Tiago 2, para nós encerrarmos. 19. Olha bem que os demônios creem além da trindade. Os demônios não caiu nessa, viu, mas ficou fora dessa. Quem inventou isso foi a Igreja Católica mesmo. Os demônios não estão nessa, quer ver? Ó? Por que os demônios? Porque os demônios morou no céu. Morou ou não morou? Então eles sabem que só tem um Deus em toda a eternidade. Não tem 2. Toda vez que Jesus refere o Pai, ele está referindo o Pai dele. Quem que é o Pai dele? O Espírito Santo. Toda vez que ele fala, Pai, eu não posso fazer nada, mas quando meu Pai me mostra, isso é, quando o Espírito Santo me mostra, aí o Filho faz igualmente. Foi o Espírito Santo que engravidou Maria, não sei se ele tiver 2 pais. Quem engravida a mulher é o pai da criança. Bom, os demônios não crêem na doutrina de 3 deuses. Quer ver? Ó? A Bíblia diz que não. Ó. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazem bem. Então não é errado, não é mal. Você crê que há um só Deus? Então você está fazendo bem, você está acreditando. Amém? Também os demônios crêem, estremecem. Até os demônios crêem que tem um só Deus, irmão. Só que eles tremem. Aleluia. Mas nós damos glória. Glória. Aleluia. Ao único dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Se foi construtivo, levanta a mão e diz amém. Deus abençoe. Ele é plausível. Com o pastor Naftali de Gomar. Deus abençoe. Aleluia. Vamos orar enquanto eles se preparam aí. Vamos orar para receber o copastor para cantar o hino, encerramento e...